saberia para onde encaminhar os usuários de crack que desejam obter tratamento? Sabe o que é uma política de redução de danos? Conhece algum protocolo de assistência integral ao usuário de crack? A fim de responder essas perguntas e mobilizar médicos e a sociedade civil, o Conselho Federal de Medicina promoveu o primeiro Seminário Nacional sobre aspectos médicos e sociais relacionados ao uso do crack, com o objetivo de traçar, em conjunto com as entidades médicas e governamentais, diretrizes eficazes para o tratamento da dependência do uso da droga. De acordo com pesquisas, o uso de crack vem se iniciando em idades cada vez mais precoces, se alastrando pelo país e por todas as classes sociais. As entidades médicas entendem que têm um papel fundamental nessa questão e querem colaborar e instruir os médicos sobre o combate à doença. A ideia é fazer com que os médicos se insiram mais também nessas questões sociais, conjuntamente, é claro, com as áreas do governo e as outras áreas relacionadas às outras profissões. Então, num grande mutirão, todos possamos colaborar de maneira mais efetiva. Os médicos não podem se limitar mais a passarem uma receita, um remédio e acabou a sua participação. Hoje, ele tem que entender que é importante a sua participação como cidadão, inclusive, não só como médico. Como se trata de um problema de saúde pública, é uma obrigação das entidades médicas de procurar encaminhar soluções da melhor maneira possível. Nada mais eficiente do que, em primeiro lugar, procurar entender melhor na profundidade do assunto. Seminários dessa natureza se mostram eficientes e adequados a cumprir este tipo de função, este tipo de fundamento. Uma vez estudado isso com maior conhecimento, com maior informação, com interação multi-institucional como está ocorrendo aqui, governo, academia, entidades médicas, profissionais dedicados à área, enfim, imprensa, todos os segmentos que estão diretamente envolvidos, é natural que comecem a surgir possibilidades de encaminhamento. A responsável técnica pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas da Presidência da República apresentou as principais políticas do Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas, instituído pelo Decreto 7179 de 2010 pelo governo. De acordo com ela, uma campanha de mobilização social será lançada para o engajamento ao plano, que visa uma ação permanente de mobilização envolvendo profissionais e veículos de comunicação. A abordagem é de que o crack efetivamente é uma droga devastadora, é um problema sério, mas ela não terá uma característica de pedagogia do terror. A abordagem é de que, apesar de um problema sério, uma questão grave, é possível sim buscar alternativas e de que o crack não pode ser e não deve ser uma sentença de morte. Já o pesquisador, coordenador e diretor científico do Instituto Nacional de Políticas sobre Álcool e Drogas, criticou o modelo adotado pelo governo. Segundo ele, o governo federal adotou um único modelo de tratamento de dependência química, o ambulatorial, insuficiente, na opinião do pesquisador, para tratar de uma doença tão complexa. Infelizmente, o governo federal, o Ministério da Saúde, adotou um único modelo de tratamento de dependência química, especialmente do crack, que é o modelo ambulatorial. Esse modelo é bom, né, para a maior parte das doenças em medicina. Infelizmente, ela não é suficiente. Numa doença complexa como o crack, a aderência ao tratamento é muito baixa. Então, se você marcar um usuário de crack, ele vai num dia, no dia seguinte ele recai. Então, o acesso ao tratamento é muito pobre. E é o grande problema que aqueles que não se tratam, como eu mostrei, 1/3 deles vão morrer. Então, é uma doença com uma alta taxa de mortalidade. Então, por isso que você precisa ter vários outros recursos para poder, que aquela pessoa que precisa se tratar e não consegue se tratar, ela deveria ter uma possibilidade de ser internada, por exemplo, no serviço público, que é o que não acontece. O Ministério da Saúde não financia internações para dependência química. E isso é um erro estratégico.
Outro ponto debatido foi a falta de leitos oferecidos a esses pacientes. Uma pesquisa recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, constatou que o número de leitos para internação caiu nos últimos 4 anos. Nesse período, o Brasil perdeu 11.214 leitos. Essa realidade é sentida pelos médicos que sofrem por não ter onde internar seus pacientes. A coisa que mais acontece hoje em dia é sermos procurados por pacientes pedindo um local para se internarem, para sair da crise de intoxicação aguda e para receberem medicação, e não há. Então a gente achou por bem que era hora das entidades médicas, Conselho Federal, FENAM, AMB, se reunirem com o Ministério da Saúde, Ministério da Educação, com a mídia de maneira geral e discutir. E você pode verificar que tem sido bem polêmico. O governo federal mostra que está tudo resolvido, mas no papel, não está resolvido na prática. O fórum, que foi transmitido ao vivo pela internet, também abordou as vulnerabilidades, os aspectos jurídicos e a atuação do MEC dentro das escolas pelo combate ao crack.